Olá, amigo telespectador da TV Candelária, da Rede Record. Olá, Rondônia, boa noite. Boa noite a você que faz parte da maior rede de comunicação do estado. Sejam todos bem-vindos ao Tempo Real. Fazer história aqui conosco. São 20 horas 31 minutos. O Tempo Real está na hora e destaca: mulher é vítima de golpe do falso sequestro aqui em Porto Velho. Nós vamos ver um pouquinho disso aí assim e tentar passar umas dicas para você. No cafezinho de prosa, eu recebo o jornalista José Carlos de Sá, coordenador de comunicação da usina hidrelétrica de Santo Antônio, e nós vamos falar a respeito de criação de cartilhas da série Saiba Mais. Sabe o que é isso? É o seguinte: muita gente ficava perguntando tal coisa da usina, como é que é? A usina de Santo Antônio resolveu fazer uma cartilha com uma linguagem bem popular para responder as suas perguntas. Por falar em perguntas, tá na hora de você fazer perguntas também aqui ao Zé Carlos de Sá. Aquilo que você tem dúvidas sobre a usina, aproveita. Ele está aqui hoje, tem coisa que ele pode responder, tem coisa que ele não vai saber responder, até porque é um jornalista. E jornalista, por exemplo, não sabe qual é a vazão disso ou daquilo. Números não é muito com ele, não. Mas o resto, a história toda, ele sabe, até porque está aqui desde o começo da obra. E você pode encaminhar essas perguntas através do WhatsApp 9296-1111. Você pode encaminhar também e participar conosco aqui nas outras redes sociais. Fanpage Tempo Real está aí à sua disposição. E, já que eu falei aqui do Gonçalves, cafezinho de prosa, que é sempre um oferecimento do Gonçalves, me traz hoje aqui o José Carlos de Sá, coordenador de comunicação corporativa da usina hidrelétrica de Santo Antônio, um dos meus queridos amigos, que tem uma coisa aqui que eu gosto muito. O pavio é desse tamanho. Não dá para aguentar bobagem, não dá para aguentar besteira, porque ele responde. Lembra aquele Saraiva lá? Pois é. Tolerância zero com a burrice. Vamos falar sobre a criação das cartilhas da série Saiba Mais e outros assuntos relacionados à construção e geração da hidrelétrica de Santo Antônio. Hidrelétrica de Santo Antônio, você sabe, é a usina de Santo Antônio, que faz uma opção de coisa, até gerar energia. Roda a vinheta, eu recebo o Zé Carlos aqui. Cafezinho de prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves. Barato todo dia. Eu tenho impressão, Zé, se a Igreja Universal me chamasse para apresentar um programa gospel, eu ia botar banda de rock também, porque eu gosto tanto que não ia ser possível, eu ia ter que fazer alguma coisa bem do estilo. Todos nós gostamos, né? Rock com qualidade, e a gente vê a música que é feita hoje, canta diferença. Ô, Zé, é verdade. Mas que prazer ter você aqui. Você que normalmente vem acompanhando os convidados nossos aqui, hoje você vem pra gente conversar, bater um papinho aqui assim. Parabéns, eu sei que isso aqui tem 10 digitais suas, tem muito da sua cabeça e tem muito de um sonho que você queria. Parece filho, né? É quase um filho, né? A gente fica pensando como melhorar as relações entre a empresa e a sociedade, e até com a imprensa também, né? Alguns assuntos que são sempre recorrentes, são sempre perguntados em todas as reuniões que a gente participa. Então eu fiz a sugestão, né, de fazer essas cartilhas. Ficou melhor do que a encomenda, porque eu tinha pensado numa cartilha única com vários assuntos, e o nosso diretor, o Paulo Damião, sugeriu que fizesse por capítulo, por assunto. Então ficou muito legal. Nós já temos 5 volumes, ele está indo para o sexto já está sendo providenciado, que vai ser lançado no centenário de Porto Velho. Que vai versar sobre Porto Velho. Que legal, muito legal. E a 7ª cartilha, provavelmente sobre arqueologia. Que também é um outro legado que se deixa aqui. Até a construção das 2 hidrelétricas, os estudos aqui eram muito superficiais, né? Nós tivemos um arqueólogo aqui, eu nunca lembro o nome dele, é Miller, o primeiro nome eu não lembro. Então ele identificou alguns sítios arqueológicos, mas não aprofundou, até por falta de recurso. Perfeito. Então, com a construção dos 2 empreendimentos, que são precedidos de estudos arqueológicos, né, de escavações, de pesquisa, então foi possível, só na área de Santo Antônio, na área do canteiro e do reservatório,
foram identificados 51 sítios arqueológicos. Ô Zé, esta semana, segunda-feira, né? Segunda-feira nós recebemos aqui a visita do Nelson Rocco. Para mim, um ícone do jornalismo, do bom jornalismo de economia. Tem muita gente aí que está na área, mas para mim, o Nelson Rocco, para mim, é o cara que eu me baseio por ele naquilo que a gente precisa saber de economia. E o Nelson trouxe algumas informações aqui a respeito da possibilidade de você fazer, da possibilidade e das impossibilidades de você fazer comunicação corporativa em determinados momentos. Aí a primeira pergunta para você é essa: por que durante o período das cheias a Santo Antônio só colocou uma nota, que foi aquela falando sobre desligamento das turbinas? Que eu acho que ficou todo mundo aí assim, mas por que não fala? Por que não conta a história? Por que não diz que é ou que não é a responsável pela chuva que caiu, enfim? Porque naquele período a gente estava exatamente dentro do período que estavam captando recursos no mercado, né? Colocando debêntures à venda, e não podia falar nem a favor nem contra. Uhum. A usina não podia se manifestar nem que estava tendo prejuízo nem que estava tendo lucro, porque isso poderia afetar no mercado, e a Comissão de Valores Mobiliários poderia entender que a gente estava supervalorizando ou subvalorizando essas debêntures. Então, por isso, ficamos calados, levando porrada, né? E muita porrada, e sabendo que a gente não tinha responsabilidade total sobre aquilo, né? Responsabilidade nenhuma, porque houve uma chuva muito forte lá nos Andes, e essa água desceu a cordilheira e veio para o lugar mais baixo. A presidente Dilma esteve aqui e falou sobre isso, foi muito criticada pelo pessoal que se opõe a ela, mas a verdade é essa, não tem como esconder isso, não tem como dizer de outra forma. Desde, se não me engano, setembro, outubro do ano passado, o Cipan já avisava disso. Isso. Está formando nuvem, o que é, lá em cima de Trindade, algumas localidades da Bolívia e do Peru. E são exatamente onde o Rio Madeira é formado. Então, essa é aquela tragédia anunciada, né? A tragédia anunciada, a Defesa Civil fez alguns movimentos. Olha, está vindo uma cheia muito grande aí, vamos tirar as pessoas. Só que assim, a gente sabe disso, o poder público ele é muito lento para agir, até por causa da legislação que existe. Então, quando as pessoas, que a cheia veio e foi subindo, e as pessoas, o que eu faço agora? Já era tarde. Já estava com água na barriga. Já estava com água E diz que quando a água bate na bunda, a boca aprende a nadar, e foi o que a gente teve que fazer aqui mesmo, correr mesmo, né? E aí nós estamos agora com os reflexos disso, né? Que também eram esperados. Depois do terreno ficar encharcado, ia ter desmoronamento. Isso, CPRM já fala isso há muitos anos, né? Então, e a gente aprendeu a conviver com essa questão, é culpa das usinas, e tenta de alguma forma esclarecer, né? A gente tenta esclarecer. E nesse período de silêncio pegou justamente nessa época da cheia. Que é aquilo que o Nelson explicou aqui pra gente. Então, eu estava me lembrando aqui, quando a presidente Dilma esteve aqui, que falou assim, olha, isso aqui é por causa da chuva lá em cima, isso aqui não tem nada a ver com usina, tal, não sei o que. Eu disse assim, olha, essa mulher, ela foi ministra de Minas e Energia, sabe exatamente o processo todo, estava na mão dela lá, sabe de tudo. Aí uma pessoa virou para mim, um advogado amigo, e disse assim, é mentira dela. Eu disse, você deve ter razão mesmo, porque ela foi ministra da Minas e Energia, Casa Civil. Tem gente aí que é engenheiro que também está dizendo que não tem nada a ver, mas se você está falando é porque a advocacia acha que tem razão, e eu não sou eu, quem sou eu para discutir com o advogado? Porque assim, não tem nada, o pessoal a conversa ficou aquela história de eu sou a favor, eu sou contra, e vamos ficar discutindo essa história. Nessa história de eu sou a favor, eu sou contra, tem algo que está ocorrendo ali. O desbarrancamento daquela parte que já foi feito do enrocamento, aquele muro de contenção. De novo vai ter que mexer naquilo ali, né, Zé? Olha só, eu não sei exatamente qual a medida do enrocamento. Eu sei que começa lá na usina e vem até no Cainágua, na altura da Foz, do Igarapé, Santa Bárbara. Santa Bárbara. Que é exatamente a divisão do Cainágua para o Triângulo. Perfeito.
Então até ali o enrocamento ficou inteiro, com exceção no pé da torre, daquela torre de transmissão vermelha e branca. Ali está sendo feito um reforço. No restante, o enrocamento ficou perfeito. O que está acontecendo é aquilo que eu falei anteriormente. Um grande trecho da margem do rio ficou debaixo d'água por 4 meses. O barranco ficou encharcado. Agora, com o sol voltando, a tendência é desbarrancar como acontecia antes da usina. Eu me lembro como aqui que a gente... lá em Calama, eu cheguei aqui em 86, já caía barranco lá. É verdade. Eu gosto de falar aqui a respeito desse assunto, porque a gente diz assim, mas onde é que você viu essa história? Fenômeno das terras caídas era algo que era transmitido pra gente quando era garoto, lá na escola, nas aulas de geografia. Era pororó que as terras caídas eram fenômenos que ocorriam na Amazônia. Característico da Amazônia. Zé, como é que fica aquela área lá de Santo Antônio, da igreja de Santo Antônio? Vocês fizeram ali um trabalho, ficou... A prefeitura, não sei para quem que ficaria aquilo, se para a prefeitura, se para o governo do estado, enfim, para alguém ia ficar aquela história. Como é que está aquilo lá? E tem gente que diz o seguinte, que aquilo ali uma hora vai ser desmontado, vai acabar, que vão tirar a igreja de Santo Antônio. Não. São duas coisas. Vamos voltar no passado. No passado, o primeiro estudo para a construção da usina previa sim que a cabeceira da usina ficaria ali entre o casarão e onde é a igreja. Casarão dos ingleses. Casarão dos ingleses. E nós gravamos uma matéria lá. O casarão seria desmontado e montado em outro local. A igrejinha provavelmente aconteceria a mesma coisa. E o cemitério, um pedaço do cemitério também seria afetado. Aquela comunidade que mora em frente ao cemitério foi consultada e disse que eles não sairiam dali. Não queriam sair. O que aconteceu? Isso ficou registrado, né? Quando esse grupo que ganhou o primeiro leilão para construir a usina hidrelétrica Santo Antônio venceu o leilão, a primeira providência foi mudar o formato da barragem. Ao invés de ficar com a cabeceira onde é o casarão, jogou para frente, para cima. Então o casarão ficou preservado, a igrejinha ficou preservada e o cemitério preservado. E a vila não foi mexida nela. Só algumas pessoas que quiseram sair, saíram, foram indenizadas e saíram de lá. Venderam os imóveis. Então, hoje, daqui para frente, ou seja, daqui para frente não, de 2008 para cá, não tem possibilidade nenhuma de desmontar casarão, de igrejinha, nem nada. Voltando agora ao presente. Aqueles prédios que foram construídos no entorno da igreja, e que foi feita também uma reforma urbanística. Que aliás ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Aquilo ali é uma condicionante, é uma condição que o IPHAN impôs para liberar a licença de operação. Então, o projeto foi feito todo com supervisão do IPHAN, com acompanhamento da prefeitura, na época, a administração Roberto Sobrinho. A Fundação Cultural, que tem chamado Iaripuna, agora não chama mais. Mas foi tudo acompanhado. Agora Cultural. Então, quando ficou pronta, que nós fomos entregar, tem que passar pela Superintendência de Patrimônio da União, porque ali pertence à União, que é a faixa de domínio da ferrovia. O SPU do Dr. Antônio. Do Antônio. Gente muito boa. Muito boa. Então, a SPU, para transferir aquele domínio daquele terreno para a Prefeitura, da União para a Prefeitura, solicitou um plano de uso e um orçamento. Que dinheiro que eles iam aplicar ali para manter. E ali tem local para exposição, tem uma oca, tem lanchonete, tem banheiro masculino e feminino, né? E a prefeitura na época isso aconteceu depois da saída do Roberto Sobrinho. Então eles não deixaram na administração passada no orçamento o dinheiro recurso previsto. Sem orçamento. Sem orçamento. Uhum. Então não podia fazer nada. Então foi protelando, até pouco tempo o governo do estado demonstrou interesse da Secretaria de Cultura do Estado assumir. Começaram as tratativas e o prefeito foi ao governador e pediu para a prefeito atual agora. Prefeito Mauro Nazif. Uhum. A prefeitura tem interesse em ficar com aquele conjunto, aquele complexo ali. O governador retirou a candidatura. E a prefeitura apresentou um orçamento
que na visão do SPU não é suficiente para a manutenção. Então voltou tudo a zero. Agora hoje nós temos o interesse declarado, mas não formalizado, da Universidade Federal, né, e da Arquidiocese. Então a gente não sabe ainda a quem entregar. Está o elefante lá pronto e não tem o domador para... Ô Zé, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui assim, bem rapidinho, não deve estar na cartilha, mas o fato da igrejinha de Santo Antônio não sofrer nenhum abalo sísmico com tanta dinamite que foi utilizada ali, foi uma questão de tecnologia ou milagre mesmo de Santo Antônio? Tecnologia. Tá bom. Tecnologia. Antes de ir pro intervalo, vamos falar a respeito dessa história aí dos operários da usina. Eu acho que quando a gente fala aqui de usina, é lógico que você não pode falar a respeito da usina de Giral, lógico que são duas empresas diferentes, dois empreendimentos diferentes, mas lógico que a gente está falando de uma coisa que tem muita relação com a outra. E para o público em geral, quando a gente fala de usina, a gente fala de usina de madeira. As duas estão na cabeça de todo mundo. E é mais ou menos a mesma linha daquilo que aconteceu. O que estava previsto para uma termina acontecendo para outra. Essa história de que o pessoal que ia ficar aqui já não vai ficar mais, já foi todo mundo embora, e que vai ficar só um grupinho pequeno, que é só para apertar o botão e que é todo mundo de fora. Léo, não é isso. Voltando, como você lembrou a época da contratação, foi feita uma pesquisa aqui em Porto Velho, e caso não fosse feito nada, da mão de obra necessária, teria que trazer 70% de pessoas de fora. E com isso, a Odebrecht criou o curso Acreditar, o programa Acreditar, de qualificação de mão de obra. Que virou referência para o resto do Brasil e para o mundo, né? Já está exportado para Angola, para outros países. E esse programa Acreditar formou 50 mil pessoas. Dessas 50 mil, pelo menos 24 mil foram para Santo Antônio. Essas pessoas, muito delas ainda continuam lá, outras já foram para outras usinas. Caso de Belo Monte, por exemplo. E já tem gente sendo contratada para Tabajara, que é aqui em Machadinho, e para o Tapajós. E outros voltaram a mão de obra que tinha migrado. Você lembra, teve um período que você não achava pedreiro, não achava jardineiro, não achava nada. Até para casar estava difícil. Até casar estava difícil. Essas pessoas estavam trabalhando nas duas usinas. Então, eles voltaram para o mercado, né, de imobiliário, mercado da construção civil. Você vê que muitos prédios estavam parados aí, já estão concluídos. Ponto. Questão da mão de obra da construção. Agora, vamos para a parte agora que a usina já está trabalhando, que é a geração e a manutenção, né? Que é o pessoal que vai permanecer. Você estava falando assim, é verdade que o pessoal veio de fora? Vieram de fora os engenheiros, aquelas pessoas já são especializadas nisso. Agora, o pessoal que vai trabalhar operacional, que vai apertar o botão, que vai controlar a turbina, que vai controlar as comportas, vai fazer a manutenção. Que vai fazer manutenção, foram formados no Senai. Pelo amor de Deus. Senai ali na Farquhar. Olha, gente, é bom a gente ficar bem esperto com essas coisas. É lógico que essas cartilhas estão aqui. Eu vou mostrar aqui assim. Pega para mim aqui, Didico. Didico, o Valmir. O Valmir, tá aqui. Essa é a primeira cartilha. Dá para pegar aí bem de pertinho. Saiba mais. Hidrelétrica do Brasil. Saiba mais. Rio Madeira. Conta aqui alguma coisa do... Hã? Olha a cor da capa. Conta a história. É muito interessante, Zé. Essa daqui é a cor do rio mesmo. Rio Madeira com essa cor que ele tem. E que conta exatamente, fala sobre vazão do rio, suas características, enfim. Hidrelétrica no Brasil fala a respeito das hidrelétricas que foram contratadas ou foram feitas no Brasil. Algo que começa aqui assim, por volta dos anos 60, 70, é quando o Brasil começa a desenvolver essa tecnologia que já foi exportada. Remanejamento de pessoas. Eram aquelas pessoas que moravam onde está sendo construída a usina e onde foi formado o reservatório. Isso. O que era necessário fazer, o que foi feito. Está tudo aqui, tá? A outra é vegetação da Amazônia. É essa aqui. Nós temos aí um dos assuntos, uma orquídea que foi encontrada aqui que não... Raríssima, né? Rara.
Encontramos aqui um peixe também, a gente não falou aqui ainda, daqui a pouco é nessa daqui, mas a gente encontrou aqui um peixe que eu vou te contar um negócio, deu o que falar. E tem muita coisa que foi descoberta aqui, e que é isso, o legado que a usina deixa em termos de conhecimento. E por fim, esse aqui que eu julgo tão importante quanto qualquer um outro, mas isso aqui é o seguinte, quando a gente fala em meio ambiente, normalmente a gente pensa no macaquinho que está lá, que está isso, está aquilo, e eu vi muita coisa que foi publicada a respeito de mortandade de peixes, disso, daquilo. Bom, tá aqui, eu acho que é uma oportunidade que as pessoas têm de, numa visão bem simples e numa abordagem bem popular, de jornalista mesmo, que didática. Se preocupa em levar, bem didática, tá aqui as 6 primeiras, 5 primeiras e vem mais 2 aí. Se não vier mais, daqui a pouco é capaz de sair, parir mais um filhinho e, enfim, vem mais alguma coisa. Zé, eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai para um breve intervalo, a gente vai sair com as imagens de Ariquemes, que aliás Ariquemes está em festa hoje, né? Continua. É verdade, a gente não tem mais a Expovel aqui. Isso dá uma saudade tanto. Bom, vamos lá. A gente não tem, mas Ariquemes tem. Então vamos lá, vamos para Ariquemes. Roda aí. Aqui é o seguinte, de vez em quando eu não fico sabendo quem é não, mas foi um telespectador que pediu. Graças a Deus que essa história aí tá funcionando. Olha, vocês podem pedir o rock que vocês quiserem. A gente tem seguramente mais da metade aqui, de tudo aquilo que foi feito nesses 50 anos. Uma hora dessa eu vou trazer alguém aqui que entenda realmente de rock, para contar essa história de rock, de onde é que surgiu, enfim. Tem algumas coisas pra gente falar aí a respeito. Zé, eu recebi algumas perguntas aqui, eu queria que você me respondesse. Os animais que foram achados na hidrelétrica, lá na área que foi construída, o que é que foi feito? Bom, Léo, aconteceu realmente, porque ali era uma área de mata, né? E teve áreas que foram desmatadas para fazer o reservatório, não pode mais fazer como em Balbina. Isso. E inundou com a vegetação. E está lá dando problema até hoje? Está dando problema até hoje. Nós tivemos um programa chamado Resgate de Animais, de Fauna. Então, quando as máquinas chegavam, desde as primeiras, um grupo de biólogos acompanhava e ia observando se tinha macaco, se os macacos, por exemplo, eu dou exemplo de um animal, se eles estavam fugindo ou se estavam com medo e travava, né? Então, no caso deles fugirem, os biólogos só acompanhavam. No caso, por exemplo, de passarinho cair do ninho, um bicho que está machucado, alguma coisa assim, eles eram recolhidos, era feito, marcado se era da margem direita ou da margem esquerda do rio, que legal. E levado para o Centro de Tratamento de Animais Silvestres, o CETAS. Tive lá uma vez. Não é tratamento não, é Centro de Triagem de Animais Silvestres. CETAS, que é construído nas dependências da UNIR, né? Então, esse centro que funciona até hoje não mais com animais da usina, mas sim animais apreendidos pelo IBAMA. Então, esses animais eram tratados e devolvidos à natureza. Se eles foram encontrados na margem direita, voltaram na margem direita, na margem esquerda, tá? Enfim, realocar, né? E de preferência mais próximo possível de onde ele morava. E isso para mim foi uma surpresa, porque por que o macaco, que é um macaco prego da margem direita, é diferente do macaco prego da margem esquerda? Aí me explicaram o seguinte, é a mesma coisa, só que eles são de famílias diferentes. Se você pegar o macaco da margem direita e colocar na margem esquerda, aquele bando da margem esquerda mata ele, porque ele é um invasor, né? E nós tivemos também jacarés que foram relocados, serpentes. Nós tivemos uma cobra que mais ou menos 12 metros, foram 6 pessoas para carregar essa cobra, dentro da área da usina. Jacaré volta e meia aparece lá. Ainda aparece, capivaras lá dentro de vez em quando elas estão pastando próximo do escritório. Me diz uma coisa, Zé, tem algum anteparo para evitar que o animal que esteja dentro da água bata lá dentro das turbinas ou alguma coisa assim do estilo? Nas turbinas você tem uma grade de proteção que não é só para animais, é para os troncos também que descem de madeira. Agora, no vertedouro, como é que fala? Vigilância visual. Certo. Então, se vê alguma coisa que está aproximando,
Aí vai ver se é tronco ou se é um animal, jacaré. Um animal grande. O jacaré, eles já alguém entra lá e retira e coloca e solta, volta a soltar em outro local. O que foi feito com as pessoas que moravam nas margens direita e esquerda? E especificamente, tem uma área aqui que é o assentamento Joana d'Arc. O que foi feito com esse pessoal? Léo, nós temos duas situações. Nós temos as famílias que moravam na área que foi construída a usina, construído o canteiro de obras. Que é ali, 7 quilômetros daqui? A ilha do presídio, a margem direita ali próxima à Capela Santo Antônio. Já tem uma pessoa que morava numa caverna ali. Isso. E na margem esquerda tinham duas comunidades. O Amazonas? Não, aí você está falando em Teotônio. Ali no Santo Antônio tinha, na parte abaixo da cachoeira, chamava Engenho Velho. Isso. E acima da cachoeira chamava São Domingos. Era uma fazenda São Domingos. Isso. Então essas pessoas, as que optaram pelo reassentamento, elas foram colocadas na margem esquerda, próximo à comunidade ali de São Sebastião. Por trás de São Sebastião tem uma comunidade ali com 44 casas. É o Engenho Velho Novo? Novo Engenho Velho. Novo Engenho Velho, eu estive lá. No Joana d'Arc específico, você tem famílias que foram passadas por Santa Rita, que é na margem direita, próximo ao Presídio Federal. E nós temos o outro reassentamento, Morrinhos, que são aquelas pessoas que moravam na Cachoeira de Morrinhos. Por todo esse pessoal continua recebendo a visita de vocês lá, recebendo tem monitoramento. Assistência social, monitoramento, e aquelas pessoas que trabalham com agricultura têm o acompanhamento da Emater, que por sinal está dando um fruto maravilhoso. Nós tivemos na semana passada, levamos aqui o pessoal da TV Candelária, a Sângela, e mostramos para os jornalistas uma criação de pirarucu em cativeiro. Eu vi a uma coisa aqui. muito legal. E outras pessoas que tinham outras habilidades, né? Então foi dado incentivo para que ela continuasse a vida dela. Turismo no Teotônio, Novo Teotônio, comércio já funcionando, né? E tem as pequenas máquinas aqui para baixo, né? Aí já comunidades. outra história. São pessoas de jusante, né? Isso. Então que está sendo implementado agroindústrias. Pô, que legal. Zé, durante esse período que você trabalhou aqui na usina, você viu, e eu acho que você vai ter que fazer um livro depois de algum tempo. Minha vida nada fácil na usina de Santo Antônio. Porque você passou em alguns momentos aí assim, como jornalista apanhou um bocado, como blogueiro também apanhou um bocado, e como funcionário da usina, teve hora que você teve que, com essa paciência que lhe é peculiar, que aliás quem conhece bem a dona Marcela, porque de vez em quando deve tomar o dela também, como é que foi passar nesses momentos e ter que estar repetindo sempre a mesma história? Quer ver uma coisa? Nós vamos ser barriga de aluguel, estamos construindo um empreendimento enorme que não vai deixar nada em Rondônia, nem a energia. Eu queria que você falasse a respeito desse assunto, porque isso é uma coisa que, para quem está envolvido nesse processo, para quem está ali vendo o tempo todo, eu sou entusiasta das usinas, como fui entusiasta da questão aqui do gasoduto, como sou entusiasta e fui entusiasta da rodovia do Pacífico, eu sou entusiasta do desenvolvimento. Eu acho que tá na hora de você falar um pouquinho alguma coisa pra gente, porque eu acho que o momento é bom, o momento é esse. Bom, Léo, eu fico muito à vontade de responder essa pergunta, porque desde o tempo do programa Sala VIP, né, na Vitória Régia, você me provocava com esse tipo de assunto. Bom, a questão da energia. A energia realmente é produzida aqui e uma parte dela vai para São Paulo. O consumo de geração em Rondônia, se pega o estado todo, você dá um consumo de 800, 900 megawatts, né? Então, esse excedente de energia, a capacidade da usina, quando estiver pronta, vai ser de 3.658 megawatts. Bota tudo numa pilha e guarda, né? Não tem como você colocar na geladeira e guardar para usar depois. E o que você faz? Você vende a energia e se for necessário, ela retorna para cá, né? Nesse período em que o linhão não ficou pronto, houve um descompasso entre a construção das duas hidrelétricas e a construção do linhão, por problemas de licenciamento ambiental. A energia que a Santo Antônio começou a gerar em 2012
foi colocada na rede da Eletronorte. Abasteceu Rondônia toda e abasteceu o Acre. No Acre também tem um sistema isolado, mas era Senador Guiomar, Sena Madureira, Rio Branco, e tem mais uma outra cidade que eu estou me esquecendo agora. Era basicamente isso, porque o restante do sistema lá não é interligado. Então, essa energia já é consumida aqui. Então, a partir da agora, que o Linhão já está pronto, a Santo Antônio entrega a energia lá na estação coletora, que fica ali na próxima entrada para o Teotônio, e dali o governo federal distribui para onde ele... Quer dizer, quando falta energia aqui, não tem nada a ver com Santo Antônio, né? Não, a questão da energia é distribuição. Nós só geramos e entregamos. Aí, a partir daí, é outra empresa. Até o Linhão é outra empresa, né? Não tem nada a ver com Santo Antônio. Então, essa questão de barriga de aluguel é uma coisa muito... Sabe, eu acho tão boba ficar discutir isso até hoje. Se fosse assim, de questão de fabrica aqui e manda para ali, nós compramos ar-condicionado de onde? De São Paulo. Então a população de São Paulo devia... Não, esse ar-condicionado só pode ser usado aqui. Ou o carro, né? O carro. A gente estava lascado aqui em Rondônia. E uma outra coisa também que é uma discussão que me deixa triste e que a gente sempre volta nela, é a questão da pós-usina, né? Vai acabar a construção, vai todo mundo embora. Como que vai ir embora? Não existe negócio... quem vai fazer manutenção? Quem vai fazer a operação da usina, da turbina? Quantas turbinas vão funcionar? Quantas que vão parar? Qual o vertedouro que vai abrir? Qual que vai fechar? Tem que ter pessoas. E essas pessoas, como eu disse anteriormente, elas estão sendo contratadas aqui, estão treinadas pelo Senai. Outra, veio todo mundo de fora e vai todo mundo embora. Eu moro aqui há quanto tempo? Desde 86. Eu sou casado com a Marcela, que nasceu aqui. Então, eu acho que hoje nós temos um perfil muito mais de Rondônia, de Porto Velho, do que na época do estudo. Que eram pesquisadores que foram trazidos para cá, que a gente não tinha esse perfil, com exceção de alguns da Universidade Federal de Rondônia, pessoal que pesquisou malária, que pesquisou peixe, né? Alguma coisa de animais, eram daqui, né? Isso é uma coisa que as pessoas que vão criticar passam por cima e não vê. E uma outra coisa também, que além da operação da usina em si, nós temos os monitoramentos que vão ter que continuar. Monitoramento de água, monitoramento se os peixes estão subindo pelo canal para reproduzir. Mas os peixes continuam subindo do mesmo jeito, né, Zé? A mesma coisa não aconteceu absolutamente nada. Foi feito o canal, foi feito primeiro o canal experimental lá no Teotônio, que você deu um furo de reportagem, furou até assessoria de imprensa. É verdade. Né? Você e o Chico foram fuçar lá, não sei o que vocês foram fuçar lá no Teotônio. Não, a gente vivia fuçando tudo. E vocês deram um furo de reportagem, que até a assessoria de imprensa foi pego de surpresa. E depois desse canal experimental, tudo que foi visto ali, experimentado, como que os peixes se comportariam, foi passado para o canal atual, né, que tem mais ou menos 800 metros e está funcionando muito bem, obrigado. Essa semana nós tivemos a visita do embaixador do Paraguai. E no momento em que a gente estava mostrando o canal de peixes, alguns peixes estavam subindo. Ele chegou e viu. E falou, o negócio funciona mesmo. Gente, eu estou trazendo o Zé aqui porque é o seguinte, essas cartilhas estão disponíveis, já foram distribuídas aí para os assentados, foram distribuídas para as escolas, e se você tiver interesse em ter as cartilhas aqui, tem mais 2 para sair, mas enfim, é somente você acessar o site da Santo Antônio. Tem um endereço aí, não? santoantonioenergia.com.br. Joga aí na tela para mim, por favor, www.santoantonioenergia.com.br. E é o seguinte, estou trazendo o Zé aqui, porque a Santo Antônio hoje não é mais uma obra, apesar de estar em obra ainda a usina, mas é uma empresa. 93% da obra civil já concluiu. Já concluiu. O que tinha que pagar de royalty vai continuar. O que tinha que fazer de entrega de compensação, só tem resíduo agora, né, Zé? Só resíduo. Agora, o que é que fizeram com o dinheiro, o que é que estão fazendo com o dinheiro, aí é uma outra história que não interessa aqui ao Zé ou a Santo Antônio, nada disso. Importa que existia algo para ser feito e foi feito. O que é que a gente vai fazer com esse legado? Aí depende de nós, é da própria sociedade. E quando eu falo da sociedade, somos nós mesmos, e a sociedade civil organizada é a sociedade política. Feito? Então é o seguinte, eu acho que está na hora da gente encarar
que a Santo Antônio Energia, apesar de ser uma empresa, é uma empresa de Rondônia. Os royalties, boa parte daquilo que ela recebe, ou que ela entrega de energia, ela vai receber de volta em lucratividade, e parte dessa lucratividade vai entregar aqui em termos de impostos e royalties, que é a razão de ser de você fazer, de dar um Rio Madeira para ela preparar uma usina de energia. Chegamos ao final de mais um Tempo Real, e para começar o seu dia bem informado, eu quero convidá-lo a acessar a partir de amanhã, às 6h50, o programa Novo Dia. O pessoal jogou aí na tela, na minha saída, o site da Santo Antônio Energia. Tá aí para vocês novamente, é um site, tá aí, ó. Com informações que você pode ter de tudo aquilo. Diariamente. E Zé, muitíssimo obrigado. Foi um prazer muito grande, foi voltar ao tempo do velho Sala VIP aqui e bater esse papo com você. Eu que agradeço, fiquei muito honrado em participar do programa, como você disse no começo. Eu vim acompanhando os convidados e hoje eu tive o prazer de conversar com você aqui e com os telespectadores. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, e a gente vai encerrando o programa de hoje. A Carla, lá do Teixeirão, me pediu para tocar uma música para a gente encerrar o programa de hoje. Boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra para mais um Tempo Real. E agora assista ao final. Carla do Teixeirão, obrigado pela pedida. Valeu. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.